Olá, dona Jéssica, tudo jóia? Já lhe coloco aí, Hollenberg, boa noite. Já lhe coloco aqui no. Já compartilho a tela daqui a pouquinho com você, minha pré-candidata a vereadora. Como é que tá aí o som? Tá beleza? Tá me ouvindo bem? Felipe aí, boa noite. Prazer recebê-lo. Daqui a pouquinho a gente coloca a dona Jéssica para ficar online com a gente. A gente começa. Romenaldo aí, obrigado pela participação, legal. O som tá tranquilo, que bom. Grande João, João, trabalhando muito aí, parceiro. Ajudando a salvar muita vida, com certeza. Tiago, boa noite. Grande Arlindo, parceiro. Bom dia, né? Não lhe vi hoje, Arlindo. Carolina. My sister. Grande Milton. Hoje não é dia de estar na roça não, né, Milton? Josué, abração. Alexandre, meu amigo, como é que você tá? Nunca mais lhe vi. Tudo bem? Sambinha Show na área aí. Sempre presente nas nossas lives. Box Celebridade. Bacana. Já vamos convidar aqui a nossa pré-candidata a vereadora de Feira de Santana. Colocar ela aqui ao vivo com a gente. Enquanto isso, vai mandando, clica no avião aí, gente, vai mandando um convite. Vai mandando um convite para as pessoas. Nossa pré-candidata a vice-prefeita de Feira de Santana, com muito orgulho, dona Luíse, boa noite. Um abraço, nosso amigo Valfredo. Doutor Júlio, o pai da criança, acabou de entrar aí, viu? Boa noite, minha amiga Jéssica. Boa. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo muito bem. Tá tudo certo? A imagem, o áudio, tudo certinho? Perfeito. Não tem como. Minha esposa também entrou aí agora para acompanhar. Muito obrigado, dona Ayana, prestigiando aí a nossa live. Já temos aí uma quantidade de gente bastante legal. Já chegamos em 18 pessoas. Daqui a pouco a gente passa dos 20. Então vamos começar esse bate-papo, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Mais uma live e mais uma live com uma pré-candidata do Partido Novo, uma mulher. Então a gente fica muito feliz. O papel, a mulher vem crescendo cada vez mais na política e a gente acredita demais. Vamos bater um papo sobre isso. E aí, Jéssica, eu aproveito a oportunidade já para te agradecer pela disponibilidade do teu tempo, de a gente estar trocando essa ideia, falando de política, falando da tua carreira. O grande intuito aqui hoje é apresentar você para as pessoas, que as pessoas conheçam um pouco da tua visão, do que você acha, por que você está na política, está envolvida, né? Você tão jovem aí já, né? Em todo esse negócio. Então, contar um pouquinho para as pessoas, né? E agradecer também a todos que já estão aí acompanhando a gente, os amigos da Vaquejada de Serrinha, Carlinhos Serra, Juliana, um abração para vocês aí acompanhando a gente. E a palavra é sua. Se apresente e muito obrigado. Primeiro eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui hoje, né, com você, o convite para a gente poder bater esse papo, inclusive fazer a minha apresentação aí para os seus seguidores também. Né, para começar, meu nome é Jéssica Correia, eu sou advogada. Eu possuo especialização em Direito Empresarial e Civil. E eu também sou estudante de Sistemas de Informação. Estou na metade do curso de Sistemas de Informação, partindo um pouquinho para a área de TI, mas continuo advogando. Não larguei a advocacia, mas estou unindo a outra área, digamos assim. Bom, em relação a como surgiu esse desejo pela política, foi no sentido Ô de... Jéssica, antes de você entrar nessa questão da política aí em si, você falou de sistema de informação, não sabia que você estava nessa área também. Explica um pouquinho, antes de você falar da política, esse sistema de informação tem alguma coisa a ver com marketing digital? Ou não? Não. Só porque às vezes... É tecnologia da informação, digamos assim. É programação, tá. Tem um pouco de hardware, tem software também, mais programação. Tem a ver com o curso de ciência da computação também? É mais nessa Muito linha. parecido a grade. A grade só. Eu acho que a única diferença dos dois é que o meu não tem tanta química, física e matemática. Tá. O meu tem um pouquinho de matemática só, não tem muita coisa.
Ah, legal, bacana, bacana, bom mesmo. Bom, Uhum. agora fala então da tua Pronto. história política aí, né? Fica à vontade. Na Ah, verdade, é bem hã. formal assim mesmo. A gente vai interrompendo, vai Oxe, falando, não tem vai. problema. Vamos, vamos nessa. É. Deixa eu só dar um oi aqui pro pessoal que entrou. Tem uns seguidores meus aqui que entraram, que estão entrando agora também, né? Apresentar para Carlinhos também, que é nosso pré-candidato na Prefeitura de Feira, pelo Partido Novo também. Se vocês não seguem ele, por favor, apertem lá em cima e sigam, para a gente poder promover uma mudança em Feira mesmo. Bom, voltando em relação à política, eu acho que política está na nossa vida. De alguma forma, a gente sempre comentou sobre política aqui em casa, mas nunca querendo se envolver assim mais profundamente, né? Partindo para ação mesmo. Eu acho que em parte por não acreditar muito nos partidos que aí estavam, né? Porque a gente vê muita corrupção, vê muita coisa assim que não agrada. E em 2018, nas eleições, eu pude conhecer o Partido Novo através do João Amoedo, né, que era o candidato. E aí fui me interessando pelo Partido Novo, que as ideias eram diferentes, que combinavam mais com as minhas ideias da parte de, assim, iniciativa privada e tudo. E por que não aplicar algumas ideias na iniciativa pública, né? E aí eu fui, digamos assim, sendo conquistada por esse partido. E todo mundo que me conhece sabe que se eu tiver uma pequena oportunidade para falar do partido, iremos conversar sobre um bom tempo. Então foi um pouquinho disso. Tipo, o partido foi apaixonando a gente de uma forma que não tinha como não partir para ação e tentar contribuir de alguma forma com o Partido Novo, né? Que é um partido, para mim, é diferente. E com princípios que podem, assim, eu acredito realmente que podem promover uma mudança na administração pública. De pouquinho em pouquinho a gente vai conquistando outras pessoas. Já temos um outro partido que está com exemplo do nosso, de abrir mão do fundo eleitoral. Então, de pouquinho em pouquinho, acho que a gente pode mudar a política de uma forma positiva. É bacana, né? Então, eu estava hoje na rua, encontrei um amigo, né, de muito tempo que eu não encontrava, né? Então, eu acompanhei a história de sucesso dele, né? Eu acho que muita gente deve conhecer aqui do Aqui e Acolá, né? Quem já deve ter pedido um delivery, alguma coisa, já tem 30 anos que o Aqui e Acolá tá em feira. Então, e a gente conversando, ele muito indignado com toda a questão da política e tudo, né? E Carlinhos, você na política aqui, tal. E é difícil realmente, porque as pessoas sabem que o ambiente da questão partidária, a gente sabe, eu acho que todo mundo tem um pouco de consciência de que a política é importante, né, na nossa vida e que praticamente tudo que a gente faz passa por alguma coisa política, mas nunca encontra um ambiente que possa chegar lá. E assim, a minha história é muito parecida com a tua nesse ponto. Eu estava procurando realmente alguém para votar também na eleição de 2018, foi quando eu tive contato com o Partido Novo. E é difícil quando você fala para uma pessoa, que você falou aí agora, e o meu sentimento é o mesmo, eu fui me apaixonando pelo projeto Partido Novo. E você se apaixonar pelo partido, numa entrevista que eu dei na Rádio Geral também, né, inclusive a Mauri Júnior, ele também é um pré-candidato, pelo que ele me falou, a vereador, mas ele ficou encantado quando ele ouviu falar isso. Apaixonado por um partido, mas é Pela porque o partido... política, é um partido Pela política. político. Exato, é porque as pessoas realmente elas não acreditam que existe, né, essa possibilidade da mudança. Então, um dos nossos grandes trabalhos vai ser esse, né, Eu Jéssica? acho que É tem um mostrar que problema com a tem um política, ambiente. que é justamente essa questão. A gente começa a se desanimar de tal forma, a se decepcionar um pouco com as pessoas até, e você vai acabando deixando de lado. Não, é um meio muito sujo, é um meio não sei o quê, tipo, muitos adjetivos negativos nesse sentido. E aí você vai Exato. deixando de lado, e aí você só fica indignado com as coisas. E você não tenta mudar realmente as coisas. E nesse sentido, eu acho que com os pequenos princípios e valores do partido, a gente já consegue mudar alguma coisa, né? Você que fiscalizar de verdade, você abrir mão de privilégios e tudo, é diferente, né? Tipo, é você, sei lá, parar para pensar e ter consciência com o uso do dinheiro do cidadão,
né? Não é só do tipo, ah, tem essa verba, eu vou gastar do jeito que eu quiser. Não, você precisa ter consciência e responsabilidade com o uso desse dinheiro. E se você puder usar da melhor forma possível, eu acho que só pode trazer benefício para a sociedade. Não, não vejo de outra forma. Perfeito. Carlinhos, só voltando aqui um pouquinho, eu acho que me chamaram para visitar o centro de abastecimento. Eu vou com certeza. Tipo, tiver que indicar, faço questão de fazer Ah, uma visita aí para vocês. ó, então fica o convite já, quinta-feira que vem, eu tenho ido bastante no centro de Uhum, abastecimento, então hoje eu tive lá, foi lá que eu encontrei esse amigo, e uma das coisas assim que as pessoas, como o cenário da política, e assim, e foi realmente pelo que os próprios políticos construíram nesses anos, realmente tem toda essa negatividade. E muitas vezes as pessoas olham para a gente e falam, poxa, mas o nosso medo é que você chegue lá, né, e acabe tendo que ceder para aquilo que está sim. errado. E aí eu expliquei isso bem para as pessoas, que a gente sabe que mesmo na política, você tem gente boa e tem gente ruim, não tenha dúvida. Em Uhum, todo lugar tem. Talvez na política a proporção de ruim e bom seja um pouquinho ou bastante acima. Mas tem gente boa lá tentando trabalhar. Mas e qual é a dificuldade que essas pessoas têm de fazer algo mais, de fazer algo melhor? É exatamente o ambiente, né? Essa é a minha visão, o ambiente que elas têm, o partido que elas têm, porque a gente tem que ser realista. Nós temos realmente pessoas boas tentando fazer alguma coisa na política hoje. E essa renovação ela vem acontecendo, né? Mas nós não uhum, temos um partido como um todo com essa renovação, onde seja uma coisa do partido, do valor. Isso realmente só isso. quem tem é o Partido Novo. E aí eu fico imaginando, Jéssica, aquelas pessoas que começaram antes da gente, porque eu e você somos novos. A gente está falando de Amoedo, foi 2018. Então, e os Aham. guerreiros, os nossos 20 deputados que foram eleitos, que começaram esse trabalho e não tinham exemplo. Então, o que foi que eu falei para esse amigo meu e serve para todo mundo que está acompanhando aqui a gente, que já acredita, que já sabe um pouco mais. O que é que eu pedi a ele? Olha, independente de você me conhecer ou não, comece a ver o que é que o Partido Novo já está fazendo. Quais são Aham. as atitudes? Porque a gente faz pelo exemplo. Nós não estamos vendendo um negócio que vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Não, não. O nosso governador é assim, Romeu Zema. Os nossos Uhum. deputados são assim. Então nós É. já estamos fazendo pelo exemplo, não é verdade? Exatamente, a gente já tem esse exemplo que prova que a nossa ideia não é tão utópica assim. Eu gosto dessa palavra que você usa bastante nos seus discursos. Não é utopia que a gente está vendendo, a gente está vendendo uma realidade que deputados já estão aplicando aí há 2 anos, que vereadores em São Paulo e em Minas já estão aplicando há 4, né? E traz uma mudança para a sociedade, traz uma mudança, os projetos aplicados são em prol da sociedade, né? Aquela coisa, o novo foca muito em saúde, educação e tem a questão da segurança, que são os principais pontos que o Estado deveria estar cuidando, né? Deixando um pouco de, sei lá, falar igual um deputado fala, criar leis inúteis do dia de não sei o quê, o dia de não sei o que lá. Não que essas pessoas, profissões e dias não sejam necessários, mas você ocupa um tempo valioso para poder estar votando leis que podiam fazer uma diferença muito maior na sociedade do que criar uma homenagem, digamos assim, a alguém, né? É, com certeza. Agora é o seguinte, Jéssica, eu sei que Hum. tem gente aqui que já te acompanha, já te conhece um pouco mais, né? Não me conhece, vai conhecer um pouco mais, Sim. e vice-versa também, né? Então Uhum. vai ser assim. Então, fala um pouquinho dessa decisão da política, como foi a questão familiar, tal, como é que a gente sabe que a família é a base de tudo, né? Então, sem a Com família a gente certeza. não vai para lugar nenhum. Como é que foi isso aí? Fala um pouquinho para as pessoas que não te conhecem. Então, parte de família, a gente sofreu uma pressãozinha para justamente partir para ação, né? Porque as pessoas já conhecem, assim, o pessoal daqui de casa já conhece minhas indignações em relação à política, os debates dentro de casa sobre política e tudo, né? E eu tive muito apoio do meu pai, minha mãe também me apoiou bastante. E a minha decisão em si partiu um pouco depois de ter conversado com a deputada Júlia Luci, naquela feijoada que a gente teve aqui em feira. Ali balançou. Balançou bastante. Até ali eu não tava, tipo, tava naquela, não, o que que é isso? Política, credo. Não. Hoje, depois daquele dia, eu fiquei naquela, talvez seja, a gente vai amadurecendo a ideia, vai amadurecendo. Aí eu falei naquela, tipo, vamos tentar, vamos pro processo seletivo.
E eu me inscrevi no processo seletivo no dia que você anunciou como pré-candidato, inclusive. E eu falei, bora pro processo seletivo, bora tentar e vamos caminhando passo a passo, né? Então, são 3 etapas, vamos tentando passar nas etapas, enquanto isso a gente vai estudando, vai tentando ver qual é a situação de feira em relação a muitas coisas, porque às vezes a gente acha algumas coisas e não sabe a fundo como as coisas funcionam, os problemas efetivos e tudo. E eu tive todo o apoio da minha família, dos meus familiares, e eu fui perguntando para Deus e o mundo de conhecido também a respeito de feira, tipo, o que a gente pode melhorar, como é que funciona tal setor e tudo. E aí as pessoas foram me apoiando assim, do tipo, vai em frente, tipo assim, continue estudando que você pode fazer alguma coisa. E aí eu fui, digamos, a ideia começou a crescer e com esse apoio, assim, ninguém virou para mim e falou, você é louca, ou coisa do tipo, né? Então, só foi me dando força. E aí, quando eu falo que é pelo Partido Novo, é que as pessoas ficam tipo, beleza, ok, vamos lá. Ah, que bom, viu? Porque eu quase apanhei, tá? Não vou dizer, a minha mulher quase me bate e tal, não, que é isso. Minha mãe disse que ia fazer vídeo falando que não era para votar em mim, Ai, tudo. Jesus. Aqui foi duro o Eu tô negócio. precisando controlar meu pai, não vou mentir. Eu preciso, tipo assim, pai, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas são pessoas que apoiam a gente. Eu aposto que essa mulher, com certeza, hoje mudou a mentalidade, já tá do Mudou, tipo, mudou. se deixar, já tá pedindo voto pra você, se É, possível, é né? verdade, é verdade, é verdade. Não pode pedir ainda porque não estamos na época de Não, campanha, né? com certeza. Mas está assim, e assim, a estratégia, eu acho que isso vale para todo mundo que está acompanhando a gente, está começando a se engajar cada vez mais com esse projeto, aquelas pessoas que estão muito descrentes, né? Que têm aquela dúvida. A minha estratégia com a minha família foi simples. Trazer todo mundo para perto e ver. Na hora que chegou, que eu levei, minha esposa foi numa reunião, minha irmã foi numa reunião, meu cunhado foi numa reunião. Meu cunhado que acompanha a gente em todas, já mandou pergunta aqui e tudo tal. Gente, daqui a pouco a gente começa a responder a pergunta, É, só para entender um pouco do contexto da Jéssica, que é importante. A gente já entra nas polêmicas, nas perguntas. uhum. Mas meu cunhado mesmo, que era bastante cabeça assim, não, da política, aquele negócio. E a gente vai levando as pessoas, e as pessoas vão vendo, caramba, não, é verdade. Isso aqui Que é ideia diferente. interessante, né? Tipo, tem Que umas coisa. coisas. Ah, esse deputado, ele faz isso lá, é mesmo. Ah, o Romeu Zema, ele realmente não vai morar no palácio, não vai ter. Ou se não, Então, os deputados moravam juntos no início do mandato? Como assim, tipo, né? é, Por quê? compartilha o assessor, né? Não é todo o assessor, tem vários assessores que são compartilhados entre eles, uma forma só de otimizar o dinheiro público. Se eu consigo fazer com a mesma função uma mesma pessoa, por que não, né? De repente, se a pessoa topar. Com certeza, com certeza. Ó, tem umas perguntas aqui. Antes das perguntas, um Hum, abraço para a Selmo, que sempre acompanha a gente aí. Ana Luísa, minha sobrinha linda. Juarez, Eli. Ó, quanta gente boa entrando aí. Ariane. Ela Bela, Jones e ela Jason Bela. também aqui que estão. Isso. Tem Ó, várias fala pessoas aí. aqui me acompanhando. Ju entrou também. Bacana. Brunão, grande Brunão. Alana, um abraço aí, Alana. Tem gente que eu não conheço, tô mandando A abraço. Lana Eu vejo o nome. é dos meus. A Eu Lana conheço uma Alana, eu conhece conheço aí. uma Alana, não sei se é a mesma, entendeu? Ah, mas bacana, bacana demais. E fala um pouco, antes da gente entrar na polêmica, Hum, da questão da mulher. Apesar de que aí tem um pouco de polêmica, né? Que a gente tem a questão da um cota, pouquinho. tal, e tudo. Eu queria ouvir tua opinião Uhum. também. A gente sabe da importância, né? A mulher já, ela tem um percentual, se eu não me engano, é 55%, algo 50 e pouco por cento da população Tem uns brasileira é feminina 52, 53% mais ou menos da ali, né? população é feminina. É Uhum. feminina e a representatividade hoje política não é nessa mesma proporção. 16 por aí. Eu fiz um post essa semana com esses dois dados, falando sobre a nossa representatividade a nível de população e a nossa representatividade na política, que é extremamente baixa. A gente ainda tem as cotas durante as eleições, né, os 30%, mas ainda assim a nossa representatividade de mandatárias mesmo é só 16% em diversos estados, né? E assim, eu acho que o lugar da mulher também é na política.
né? Perfeito. Eu sou a favor dessa representatividade porque as mulheres podem trazer uma visão que só as mulheres podem entender, né? Tipo, a gente vem falando muito de lugar de fala durante muito tempo, assim, principalmente quando envolve muitas polêmicas e tudo. E eu acho que as mulheres podem trazer alguma coisa para a política que é uma visão só delas. Trazer em relação, por exemplo, a gravidez na adolescência, ou questões de saúde familiar, questão também de representatividade, violência feminina também, ou a questão do machismo ou preconceito, né? A gente, tipo, acho que tem muito a ofertar até para mudar um pouco, assim, a ideia de muita gente. Em relação à cota, que é uma coisa um pouco polêmica, eu fico em cima do muro em relação a ela só pelo quesito que como realmente a política é um lugar muito. É um pouco machista, digamos assim. Eu diria que precisaria das cotas em relação a alguns partidos, né? No Novo a gente tem igualdade porque todo mundo se submete ao processo seletivo, né? E aí a gente tem que se limitar em relação a essa cota também, um pouco. Mas em relação a ela, eu acho que se existirem mulheres que realmente querem entrar para a política e fazer um trabalho, tipo, movimentar a sociedade nesse sentido de verdade, eu não vejo por que a mulher não está na política, né? Eu sou contra as cotas no sentido que alguns partidos colocam. Mulheres laranja, né? Mulheres que não sabiam que estavam concorrendo, mulheres que às vezes nem votaram nelas mesmas. Se você não vota em si, tipo, você tá ali por quê? Por que que seu nome tá na urna? Né? Eu vejo nesse sentido, tipo, para mim não faz sentido você ser apenas mais um número dentro de uma cota de 30%. Eu acho que você precisa partir para ação. Se você colocou teu nome na urna, você precisa partir para ação, movimentar e se é isso realmente o que você quer, né? Promover uma mudança, expor uma ideia em relação a determinada coisa, mas não ser só um número, fazer Concordo. realmente uma mudança na sociedade. Então, para mim, essa cota seria relevante se a gente tivesse, não tivesse esse medo. Eu acho que tem umas mulheres que ainda têm um pouco de medo de partir para frente nesse sentido, justamente por um pouco desse preconceito em relação à política. Né? Eu conversei um pouco com a Júlia Lúcio sobre isso e ela falou que tem muitas mulheres que ela conversava durante a campanha dela que falava, vou ver com meu marido. Eu falei, não, ela falava, eu quero falar com você, eu quero conversar com você, vamos conversar a gente sobre política. E a gente precisa sair disso, a gente não precisa pedir autorização para ninguém. Se eu quero participar da política, eu vou participar da política, eu vou expor as minhas ideias e vou tentar fazer uma diferença mesmo, com cotas ou sem cotas. É vontade, você quer participar da política, você pode, né? E eu, Eu tipo, acho que o engajo isso marido, muitas pessoas. acho que o marido é muito na questão do apoio, né? Como é a Uhum. mulher na questão do apoio, porque é uma decisão que Sim, impacta a família, não tenha uhum. dúvida. Mas não no sentido de Pedir permissão. autorização, isso. É. Uhum. E aí, assim, eu acho que o novo vem contribuir. Eu sou contra realmente a questão da cota, porque eu acho que acaba até facilitando a questão dessas fraudes eleitorais que a gente vê e tudo. Eu acho que a gente tem que criar um ambiente para que a mulher possa, né, ter realmente o espaço para que ela venha a Porque é crescer, né? justamente por esse lado. Essas mulheres que tiveram pouca representatividade de votos movimentaram valores altíssimos em gráficas, receberam dinheiro de fundo partidário eleitoral e tudo. E, tipo, aí é que tá o errado. As pessoas nem queriam participar e movimentaram dinheiro. Como assim? Não tiveram nem 100 votos, nem 50 votos, não votaram em si, né? Então, É, tipo, essas questões é que para mim pesam nessa questão da cota, da cota. né? Essa possibilidade de fraude nesse sentido. Exato. E aí, por isso que ó, a maioria dos partidos em Feira de Santana, pelo que a gente ouve falar, vai sair com um número máximo de candidatos, que são 32. Para sair com Uhum, 32, tem que ter 10 mulheres. isso. Então, imagine, eu acho muito difícil você ter 10 mulheres em cada partido que vai sair com chapa para vereador, né? Então, É. a probabilidade de você ter aí uma fraude eleitoral já é muito grande, né? E Uhum, o novo eu acho que vem dando um exemplo, eu até aproveito a oportunidade aqui para parabenizar
né? Você, eu já parabenizei, a Jussara, a Jéssica. Então, não é, são duas, é Jéssica e Jéssica, que são nossas candidatas aí à vereança. E a Luíse, né, que é Com nossa certeza. pré-candidata aí a vice-prefeito. Então, as mulheres dando realmente um show, né, de participação, e todas estão aqui pela sua capacidade, né, preparo, porque todas passaram no processo seletivo, no mesmo processo seletivo que todos os demais candidatos passaram. Então, nós não abrimos mão, não, nós temos que botar mais Ou mulheres muito para menos poder foi ter. facilitado por causa disso. Todos se De forma submeteram alguma. ao mesmo processo e acredito que todos tiveram os mesmos critérios para ser avaliados. Inclusive, nós tivemos mulheres que acabaram não sendo aprovadas em algumas fases, né? Só daí já prova que nós não estávamos na busca do maior número de mulheres para ter o maior número de homens, né? Perfeito, A gente é quer isso. qualidade. Eu entendo muito isso no partido. Eles querem qualidade, querem pessoas que, tipo, passaram no processo seletivo e podem fazer alguma coisa, podem promover essa mudança, né, que a gente busca na sociedade. É. Olha, tem uma pergunta aqui, Jéssica. Gente, nem todo mundo, às vezes eu não dá para ver tudo aqui, né? A gente também não é expert em live, né, Jéssica? Então, tem uma pergunta Estamos aqui. aprendendo. E tem, ó, tem a Joana também que está acompanhando a gente aí, um abraço. E tem uma pergunta do Eutrópio Filho. Ele fala, aproveitando que a gente está no centro de abastecimento, estava falando do centro de abastecimento anteriormente, ele pergunta se a gente tem algum projeto para o centro de abastecimento e qual seria esse projeto, né? Então, olha, Eutrópio, é o seguinte, a situação do centro de abastecimento é bastante delicada. A gente tem que entender primeiro, assim que a gente chegar, né, no poder público, o que é que já tem desenhado para aquilo ali. Então, aquilo ali, na minha visão, o centro de abastecimento é uma área super nobre da cidade hoje e tem um potencial imenso, não só um potencial no que diz respeito ao comércio, né, de alimentos, mas um potencial turístico. Feira de Santana não tem um potencial turístico para praias, nós não temos praias, não tem um potencial para ecoturismo. O nosso grande potencial aqui de turismo é comercial e de eventos. Essa é a minha visão, né? E isso a gente tem muito que explorar. E ali o centro de abastecimento, naquela área a gente tem condição de fazer uma revitalização muito legal, muito bacana, como você vê em cidades do porte de Feira de Santana. Agora, como eu falei, eu tenho conversado muito com as pessoas do centro de abastecimento, nós não vamos prometer aquilo que a gente não sabe se tem condição de cumprir. A gente vai precisar ver o que está lá, se o que está lá é bom, se atende as pessoas, se atende a sociedade, e se não for, a gente vai ver quais são os caminhos para que a gente possa desfazer aquilo e construir as coisas que a gente acredita. Ali, para mim, é uma galinha dos ovos de ouro para a sociedade. O que a gente pode garantir para as pessoas do centro de abastecimento é que nós vamos analisar se existe alguma coisa. Se não tiver, nós vamos desenvolver um projeto de revitalização para que aquilo funcione como uma Ceasa do Rio Vermelho, por exemplo. É um exemplo que a gente pode seguir. O mercado de Belo Horizonte, o mercado de São Paulo, Curitiba, né, onde as pessoas vão para o centro de abastecimento. Hoje, quem vai no centro de abastecimento é quem realmente tem uma necessidade comercial. Mas é muito difícil as pessoas irem comprar suas verduras, seus alimentos no centro de abastecimento, porque o lugar, me desculpe até a sinceridade para as pessoas do centro de abastecimento, mas é um verdadeiro lixão aquilo quase, né? Então está abandonado, totalmente abandonado pelo poder público. E a gente precisa, e a gente não vai fazer nada no centro de abastecimento antes de conversar com as pessoas, que é o que a gente está fazendo também. Eu ia acrescentar, né? justamente A gente isso. precisa A necessidade conversar. de conversar com quem está lá. Porque não adianta você querer propor, vou mudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, se não é conveniente, se não atende quem está ali vendendo, produzindo, né? E quem vai acessar realmente o centro, né? Eu dei um exemplo hoje, conversando com uma pessoa lá, inclusive, que assim, na hora que a gente tem todo o processo de gestão, ele parte por isso, né? Você tem um problema, você entender daquele problema, quais são as causas daquele problema. E quem é que mais sabe a causa daquele problema? É quem vive o problema. Né? Então, eu dou o exemplo quando a gente vai definir uma rotina de um motorista dentro da empresa, um motorista de entrega, ele sabe onde é que precisa se colocar, às vezes, um equipamento de segurança, qual tamanho de abertura vai ter que ter na porta do caminhão para tirar o produto, né? Onde é que ele precisa ter um apoio. Então, quem vai desenvolver a rotina dele e definir e colocar os equipamentos precisa ouvir o motorista. Ele sabe onde ele para, se ele para tem movimento, não tem movimento. Então, a mesma coisa, não dá para
não estamos querendo enganar as pessoas do centro de abastecimento também, dizer, gente, vamos fazer o que vocês querem e tal. Não, mas vocês são parte do processo de solução. Vocês são parte do processo, porque vocês conhecem o problema. Então, a gente tem que levar as coisas que a gente entende, que a gente conhece, e eu conheço centros de abastecimento pelo Brasil todo, não só pelo Brasil, fora do Brasil. Você vai no centro de abastecimento de Montevidéu, né? É outra coisa. E é um cenário que dá para a gente trazer para a Feira de Santana. Feira de Santana tem 650 mil habitantes, mas ao seu entorno tem mais de 2 milhões, que não tem também grandes coisas turísticas para se fazer. Então, ali é um grande potencial, onde você vai explorar o comércio, o turismo, trazer as pessoas para aqui. Então, não tenha dúvida que aquilo ali tem um impacto não só para vocês que trabalham no centro de abastecimento, mas tem um impacto para toda a sociedade. A capacidade de gerar negócio naquele centro de abastecimento é muito maior do que é hoje. Sim, com certeza. Eu já fui pouquíssimas vezes no centro de abastecimento, admito. E um dos motivos de eu não ser fã de lá é a questão do trânsito, por exemplo. Você não tem como parar um carro próximo. É justamente isso que você falou. Para chegar lá, às vezes, é meio complicado e tudo, né? Você podendo trabalhar uma gestão e ouvir o que funciona para eles, eu acho que é bastante importante, né? Para poder fazer alguma coisa, né? Deixa eu te falar. Fala um pouquinho. As pessoas, às vezes, têm até por como a política tradicional ela acontece, mas fala um pouquinho do que é, na sua visão, o papel do vereador e como é que você está se preparando para esse papel, né, de vereadora, para que as pessoas tenham, assim, criem uma expectativa do que é que realmente está na sua mão. E aí, na sequência, você já pode falar um pouco das suas bandeiras, né? Eu queria entender das suas bandeiras, assim, se você vai, o que é que você... não adianta, a gente sabe que o vereador, ele vai, tudo aquilo que é competência do município, ele vai legislar, mas eu acredito que você tem alguma bandeira mais forte, eu quero isso daqui é uma bandeira principal, fala um pouquinho pra gente. Assim, inicialmente, né, fiscalizar, né, que é justamente a questão do vereador, é poder estar fiscalizando a prefeitura, né, os sistemas, como é que estão funcionando e tudo. A minha bandeira particular está voltada mais para a educação e para a saúde, né? A educação no sentido da gente buscar valorizar os profissionais de educação. Eu ouvi algumas coisas que, sinceramente, não me agradaram muito em relação à educação de feira. A Manuela, inclusive, colocou aqui falando que a rede pública de ensino é decadente e tudo. E eu entendo que tem escolas realmente que são complicadas. Até onde eu sei, os professores da rede pública fazem concurso para 20 horas e possuem carga dobrada, né? E durante muitos anos eles não estão sendo efetivados para essas 40 horas que eles têm exercido, por exemplo. E eu entendo que isso desvaloriza um pouco o profissional, né? Ele, digamos assim, vive de hora extra, ele não tem o reconhecimento em relação a essas horas excedentes. Eu acho que cabe aos vereadores fazer essa fiscalização. Por que isso acontece desse jeito, né? Para onde que as verbas estão sendo direcionadas? A gente teve agora na pandemia uma redução dos salários dos professores. E, tipo, como assim você vai reduzir os salários dos professores? O prefeito reduziu uma parte do salário dele, das secretarias, os nossos vereadores não reduziram nada, ainda falaram que 10% não faria diferença, o que me incomoda particularmente, porque eu acho que qualquer valor que você puder economizar ou que pudesse estar direcionando para a saúde poderia fazer uma grande diferença nesse momento, né? E os professores estão aí. Tem professor que está tentando atender seus alunos de alguma forma, assim, do que eu ouvi de alguns. Mas ainda assim, são crianças, muitas vezes, que precisam da atenção de um profissional, que precisa estar engajado ali naquela atuação, né? E eu participo de algumas, como é que eu posso falar? Tipo Papai Noel Solidário, né? E a gente recebeu uma lista de um colégio e a maioria dos pedidos das crianças para o Natal eram material escolar. Para você ver, a criança poderia, sei lá, devanear ali, pedir qualquer coisa, um brinquedo, uma bola, uma boneca ou uma coisa mais cara, de repente, que ele desejasse. Mas 80% da lista estava pedindo material escolar. Porque as crianças queriam realmente estar estudando. E, tipo, se você tem um profissional que pode estar ali engajado para promover essa educação dessas crianças,
eu acho que a gente pode ter uma mudança no futuro, né? E não só, de repente, mais à frente, criar paliativos de cotas em universidades, porque a gente não tem uma educação boa. Eu acredito que a educação pode mudar uma geração, né? Então, eu venho muito para esse lado da educação, porque eu já estudei em colégio público em São Paulo e me foi oportunizado estudar em colégio particular depois. E foi uma coisa assim que eu agarrava com unhas e dentes no sentido de eu preciso aproveitar essa oportunidade, porque se eu voltar para o colégio público, eu não vou ter a mesma educação, né? E era uma coisa assim que eu me matava para estudar, tinha muita coisa que eu não tinha aprendido, mas aí a gente vai se engajando e buscando aprender mais e aproveitar aquela oportunidade, né? Então eu entendo que a educação, tipo, seria fundamental. E em relação à saúde, para a gente tentar otimizar de alguma forma, Ô, não deixar nos Jéssica, favores. ó, antes de você passar para a saúde, Hum, só passar um ponto aqui para o pessoal que acompanha a gente. A Feira de Santana hoje, né? Assim, a educação, nós temos várias metas mundiais que são uhum, desdobradas para o país, para os estados e para as cidades, porque tudo acontece nas cidades, né? Então, em relação às metas que são esperadas das cidades, nós temos hoje em Feira de Santana 50% das vagas em creche do que deveria ter. E isso tem um impacto muito grande, seja na educação daquela criança, né? E seja também na vida uhum, dos pais. Então, um dos nossos grandes focos vai ser realmente a educação básica, né? A gente precisa garantir a educação básica e as creches, né? Então, no nosso plano de governo, a gente quer dobrar o número de vagas em creches existente em Feira de Santana. Então, esse é um ponto fundamental. Então, eu acho que durante muito tempo se falou de universidade, né, do ensino superior, e a gente sabe que é importante, não tenha dúvida, uhum. mas antes da gente chegar no ensino superior, que já evoluiu, inclusive, bastante, nós precisamos resolver o básico. Nós precisamos fazer com que as crianças tenham oportunidade, né, até de chegar na universidade com alguma condição de ter um curso proveitoso. Parar de achar, Uhum. muita gente ainda se engana, achando, eu tenho um diploma, eu vou arranjar um emprego. Não, não é assim, Hoje em dia né? não é mais assim. Não é assim. A gente, às vezes, você tendo um conhecimento, se você tiver um curso técnico, por exemplo, o polo Uhum. petroquímico, as empresas estão todas atrás de conhecimento específico. Você vai ter uma remuneração, às vezes, muito melhor do que alguém que se formou numa universidade e que não teve o conhecimento. Passou na tora. Por isso que, às vezes, a política de cota é um negócio controverso. A gente precisa, não vou entrar nessa polêmica aqui agora, que não é o foco, porque o foco é ouvir suas ideias, mas não quis perder a oportunidade de falar da educação. Não, eu Gente, é educação acompanho básica. isso, eu acompanho muito, eu estudei bastante sobre o trabalho da Janaína Lima em São Paulo. Ela conseguiu aumentar o número de vagas em creches. E ela falou mesmo que o exemplo dela de vida é isso, porque ela teve a oportunidade de ter uma educação básica e pessoas que apoiaram ela no ensino básico. Então, tipo, a família dela teve deu todo o apoio para ela em relação à educação básica, inclusive vizinhos e tudo, para apoiar isso. Então, foi o que engajou ela, digamos assim, a prosseguir nos estudos mesmo. Eu acho que se você tiver conseguir plantar essa sementinha da educação básica e conseguir desenvolver ela, nossa, tipo assim, não é fantasia. Eu acho que a gente pode mudar uma cidade mesmo com educação Pode. básica. Porque E, você muda a mentalidade de uma população. Fácil assim, mas falar em anos, mas através da educação. E você falou dos cursos técnicos. Não é querendo desvalorizar a educação de nível superior nem nada do tipo. Mas se você plantar essa sementinha nas crianças, poder dar uma creche para ela, poder, tipo, ter esse apoio na parte de educação, a questão de alfabetização também, né? Estão até colocando aí a parte de alfabetizar as pessoas também, a qualidade do aprendizado, eu acho que a gente pode evoluir de repente aí a gente entra nas universidades, a gente parte para pesquisa. Imagina o nosso país como não poderia ser diferente se a gente tivesse uma pesquisa de qualidade, pessoas engajadas em relação a promover pesquisas na saúde e tudo, que pudessem promover essa mudança. A gente não tem esse tipo de incentivo aqui. Né, em perfeito. relação a estudos mais prolongados de um mestrado, um doutorado, a pesquisa mesmo, né? Justamente eu acho que parte disso. As pessoas eu acho que se acomodam no sentido, eu vou conseguir um diploma e minha vida vai estar feita. E às vezes não é tão assim, né? Você não vai conseguir um emprego quando você sair da faculdade. Tem um pouco da questão da sociedade envolvida, mas eu acho que você pode continuar na pesquisa, você pode continuar, sei lá, no curso técnico e se profissionalizar em relação a isso. Então,
são tantas coisas que a gente pode envolver em relação à educação que a gente precisa melhorar, né? Isso. E eu vejo muita precariedade no ensino público. A Joana aqui está falando o seguinte, ó, desenvolver nas crianças o prazer pelo estudo e pela leitura, com certeza. E aí, Joana, eu Sim. acrescento mais algumas coisas. Na nossa escola, que a gente está desenhando, né, com especialistas que nós já conversamos e tudo, o que é que acontece? Quando você vai para uma escola pública, né, as pessoas, os filhos que estudam ali, né, são de uma origem mais simples e o aluno da iniciativa privada ele já sai na frente do aluno da iniciativa pública. Por quê? Porque ele tem todo um conjunto de vida cultural que o aluno da iniciativa pública não tem. Não tem acesso, às vezes, a um show de teatro, a um jogo de futebol no estádio, né? Não tem uma viagem, mesmo dentro do país, para fora. Então, o aluno ele já começa dentro do nível, né, bem atrás do aluno da iniciativa pública. Então, a nossa escola modelo, o que a gente está desenhando e a gente vai implementar, e já está fazendo parte do nosso plano de governo, é uma escola modelo, onde você tenha não só a questão da sala de aula, né, que é super importante, o contato com o professor, tudo aquilo, é lógico, né, não tenha dúvida, mas que ele tenha novas experiências, por exemplo, experiências de robótica, de compostagem, de esporte. O esporte ele tem que ter um peso muito maior. Quando você vê o esporte em países desenvolvidos como Estados Unidos, tá, o esporte ele faz parte muito forte da vida das pessoas. O esporte leva as pessoas para a universidade. Para a Dão universidade. bolsas de pesquisa e tudo, tipo... Por Perfeito. que não Então, incentivar isso? então tem que ser um conjunto de... A escola tem que ser mais prazerosa, né? E tem que oferecer robótica, por que que não tem? A questão do digital. Hoje, antigamente, a gente... Você é mais nova do que eu, já está talvez já pegou um pouco de uma transição, mas a gente antes, né, eu ainda fui dessa época que a mãe da gente, o pai da gente falava estuda para você arranjar um emprego, para trabalhar. Hoje não, hoje você estuda para aprender, você pode ser um empreendedor. Você começa, esse amigo que eu falei do Aqui Acolá agora, que é assim, eu tenho assim, ele como uma grande imagem de uma pessoa vencedora e tudo, ele começou vendendo pastel, eu acompanhei ele há 30 anos atrás vendendo pastel numa banquinha de pastel, empreendedor, está há 30 anos. Você tem um negócio na área de alimentação que dure 30 anos não é fácil. Aliás, qualquer negócio durar 30 anos não é um Exatamente. negócio fácil, né? Então, o mundo mudou. As coisas estão mudando e estão mudando cada vez mais rápido. Antigamente se quebrava o recorde numa Olimpíada depois de 10, 15, 20 anos. Hoje em dia se quebra recorde um ano após outro, toda ou na hora. próxima prova já tem outro batendo o recorde que acabou de bater no anterior. Então, a gente tem que mudar a cultura, a cabeça dos políticos da nossa cidade. A gente precisa de mais gestão, de mais... E tudo isso, gente, a tecnologia não é cara. Pelo contrário, cada vez mais, isso que você falou, Jéssica, de ter uma qualidade, o Uber está aí para mostrar. Então, por que os pais não podem avaliar suas escolas, né? Por que não pode? Ele pode. Por que você falou dos médicos, a mesma coisa? Por que a pessoa que vai lá no médico, ele não pode avaliar o serviço do seu médico? Né? Então, a gente precisa dar voz ao cidadão, porque o trabalho do servidor público é para o cidadão. Mas é você que tem que falar agora. Fala aí, você falou de um trabalho importante do vereador, que as pessoas que são da política tradicional têm medo, que é fiscalização. Eu faço questão que você fiscalize o poder executivo, você e toda a Câmara. Então, você falou de um papel importante, fala um pouco mais aí do papel do vereador. Eu acho que essa questão de fiscalização, eu acho que é uma das mais importantes, né? Para a gente poder cobrar uma gestão melhor, por exemplo. Né? Para onde que estão indo os nossos recursos? Hoje, se você entrar no portal da transparência, a gente tem até uma parte falando apenas de coronavírus, né? Sobre as verbas que estão sendo designadas e tal. E por que não questionar como é que essas verbas estão sendo utilizadas? Eu não estou vendo esse tipo de movimentação em relação à nossa Câmara de Vereadores, por exemplo. A gente tem o Juan, que protocolou uns pedidos no portal da transparência e a gente está aguardando resposta em relação a isso. Questionamentos que deveriam ter sido feitos por vereadores. Né? Por que está se gastando tanto com publicidade? Por que o hospital de campanha custou o valor que custou? Não teria uma outra forma de se gastar, principalmente com o número de leitos? Né? Sexta-feira passada a gente teve ocupação máxima e precisou essa semana ganhar mais leitos.
Tipo, por que que a gente já não tinha esse número de leitos desde o início, né? E, infelizmente, os números só aumentam em relação à contaminação. O número de mortos também, infelizmente, eu acho que está caminhando muito rápido nesse sentido. E a gente não está vendo cobrança em relação à nossa Câmara de Vereadores em relação a esses pontos. A gente está ouvindo comentários absurdos a respeito deles a respeito de não querer dar desconto no próprio salário, ou sobre atitudes de outros servidores, que aí vamos deixar para lá, porque as pessoas já foram até exoneradas, né? Sim, sim, sim. Mas, infelizmente, eu vejo muito, principalmente do lado da saúde, a troca de favores. Se você perguntar para muita gente hoje, principalmente quem precisa de saúde do município, vai precisar de uma vaga, vai precisar de alguma coisa, um exame, fale com o vereador fulano de tal, fale com não sei quem, não sei quem. Você tem que ter contatos. E isso não está certo, porque se o serviço está ali e com o contato você consegue atender, por que sem o contato você não consegue? Né? Porque sem a ajuda da pessoa importante que seja, você não consegue ter esse atendimento pura e simplesmente porque você precisa desse atendimento e não porque fulaninho, beltraninho, ciclaninho te indicou para estar lá, né? Fazendo aquele exame, fazendo aquele procedimento ou tendo aquela consulta. Eu acho que... eu cansei da velha política. É a politização do serviço público, né? Então faz aquele ciclo vicioso, as pessoas mantêm o eleitor, inclusive aquele que tem um nível de informação menor, um nível né, de informação ali, para ficar sempre dependendo daquele político. E não é papel do vereador fazer isso, né? Na hora que um vereador vai lá e dá um bilhetinho, resolve um problema numa consulta médica, ele está tirando a vaga de uma outra pessoa. Porque não existe, não tem como, ele não conseguiu quando, uma na verdade, vaga a a gente mais. devia ter atendimento para todos aqueles que precisam. Perfeito, perfeito. Né? E sem indicação, sem troca de favores. Tem coisas assim que eu fico meio indignada. Assim, desculpa até. Tem uma coisa que... Teve uma pergunta atrás que não deu pra gente falar na hora, não estava dentro do tema tal, e aí agora eu acho que cabe aqui, que é falando sobre a questão dos assessores, né? Então fala um pouquinho quantos assessores tem, como é que se planeja, pode até dar o exemplo real que o Novo já pratica, né? Como é que você pensa, já pensou nisso, já estruturou? Fala um pouco, divide um pouco aí com as pessoas. Assim, o Novo, ele preza pela eficiência dos serviços, né? Como a gente já veio falando aqui. Hoje em feira, um vereador pode ter 14 assessores no desempenho de até 5 funções, né? Entre chefe de gabinete, assessor, um tipo recepcionista em relação ao gabinete e tudo. Mas o Novo já é diferente no sentido de que a gente vai assinar um termo de compromisso reduzindo esse número de vereadores. Né? Não assinei esse termo ainda, está chegando aí pra gente, para poder assinar, e já está se comprometendo no sentido de reduzir o número de assessores. E tem funcionado em outros estados, principalmente na parte para o cargo de vereador mesmo, já tem funcionado. Os deputados do Novo também reduziram muito o seu pessoal de gabinete e tudo. E como a gente falou no início da live, alguns deles dividem pessoas, né? Sim. E isso só, tipo, traz uma economia nos gastos de gabinete e podem estar encaminhando para outros lugares. Por exemplo, a Janaína Lima, no final do ano passado, se eu não me engano, é uma vereadora em São Paulo, ela economizou 4... No acumulado do mandato dela até hoje, no ela acumulado economizou do mandato. 5 milhões e 200. Isso, eu tava na dúvida É mais de 1 milhão de reais por ano, Isso. somente em verbas de gabinete, que ela em negociação com o Poder Executivo, destinou isso para projetos, né, especiais na área da educação. E o projeto dela, justamente, educação básica. Ela encaminhou isso para poder direcionar para o maior número de creches, em parceria com a iniciativa privada também, como se fosse o voucher de creche que eles estão usando em São Paulo. Então, tipo, você teve mais crianças nas creches, você teve mais auxílio para educação básica, né? E, tipo, para mim, muito melhor utilizado do que você gastar com 20, 30 assessores, com pessoal de gabinete. E, infelizmente,
algumas pessoas tem essas questões de tipo de você inchar o teu gabinete com o número máximo de pessoas e de repente nem todo mundo trabalha lá, nem todo mundo faz uma atividade mesmo, tá ali trabalhando em prol daquela função que ele está designado, né? Agora com a pandemia tivemos algumas denúncias no jornal falando que teve gente que não sabia nem que era assessor, fazia parte, que era funcionário público de alguma forma, seja indicado ou não, e descobriram através do requerimento, fazendo requerimento de auxílio emergencial, descobriram que estavam vinculados a alguma prefeitura, alguma Câmara de Vereadores ou coisa do tipo. Então, se a pessoa não sabia nem que estava vinculada lá, né? Bom, né? Então, o papel dela, o exercício dela naquela função não estava sendo desempenhado, né? Com certeza, com certeza. Ó, tem uma pergunta aqui, né? Eu acho que é excelente, né? Do Orlando, que é: diante de tantas coisas para melhorar em nosso município, o que vocês esperam realizar de fato dentro dos 4 anos de mandato, né? Realmente, nós vamos trabalhar muito focado, tá? Nós não somos aquela linha, aquele partido, Orlando, que somente do sonho, o idealista. E tem muita gente que às vezes entra na política e isso, não, nós vamos aqui, a prefeitura, né, tem dinheiro para fazer tudo, nós vamos dar transporte de graça para os estudantes, nós vamos fazer isso aqui de graça para... Não, não é assim, não vai funcionar assim, né? O cenário pós-pandemia vai ser um cenário muito duro para arrecadação, né, do município. Então, como é que a gente tem que fazer? Aquilo que é uma boa gestão. Primeiro, a gente vai cortar custo em tudo que der para cortar. Então, reforma administrativa urgente. O Romeu Zema, em Minas Gerais, saiu de 24 secretarias para 12. Aqui a gente vai fazer a mesma linha. Vão ser quantas? Não sabemos ainda, mas nós vamos reduzir. Nós vamos tirar dinheiro de onde não faz nada para o povo para colocar onde resolve. Então, cortar custo é o nome do jogo, a primeira coisa. Vamos cortar, tirar. Eu acrescentaria tirar muito aí, dinheiro. Carlinhos, a questão do tipo assim, não é porque vai economizar que o trabalho não vai ser feito. Claro. Eu acho que é trabalhar com economia para que o trabalho Sim. seja feito com eficiência. Nós tipo vamos assim, fazer vamos até otimizar mais. os recursos, né, nesse sentido, porque ele reduziu as secretarias, mas ele, tipo assim, continua trabalhando, conseguiu movimentar o governo dele, está Perfeito. movimentando durante a crise, né? É. E tá nos rankings da melhor parte de transparência em relação às contas da pandemia e tudo, né? É. E continue aí que eu te cortei. Não, tranquilo. O exemplo básico é o gato gordo, né? Nós vamos parar com esse negócio do gato gordo. Ali as pessoas estão acostumadas a fazer, né, sem o uso da tecnologia. Nós vamos digitalizar os serviços. Então, tudo isso vai ser, inclusive, com ganho de serviço, porque existe tecnologia para isso. E nós vamos melhorar os serviços e reduzir os custos, né? Esse é o primeiro ponto. Nós vamos criar um ambiente menos burocrático para atrair mais empresas, melhorar a economia e gerar mais impostos. Então, pronto. Primeira coisa, nós não estamos falando aqui, né, abobrinha, nós não estamos elocubrando, não estamos falando aqui... Não, a gente está falando com propriedade. A gente vai fazer isso sim. Segundo, nós vamos acabar com a corrupção, né? Pode acontecer aqui ou ali no varejo e tal, mas a gente vai ter seriedade, a gente vai trazer empresas que querem fornecer para a prefeitura com preços menores do que é fornecido hoje. A gente já viu quantos escândalos nisso. Como a gente vai pagar direito, como a gente vai comprar direito, nós vamos acabar. Então vai sobrar recurso, né, na hora que a gente fizer isso. E nós vamos investir com mais eficiência. Nós vamos botar gente boa para trabalhar com a Qualificada. gente. Qualificada, né? que vai pensar diferente, que vai buscar alternativa diferente, que vai copiar melhores práticas. Tudo isso vai sobrar dinheiro. Não tem como não sobrar dinheiro na hora que você faz essas coisas. Emprego, a gente sabe que a máquina é inchada. Tem muito emprego que é desnecessário. Você se bate na cidade com um ou outro que trabalha na prefeitura. Nós vamos acabar com o emprego fantasma. Os funcionários bons vão ficar lá, independente do partido que ele é. A gente não está preocupado com o partido. Nós estamos preocupados com meritocracia. Então a gente arrumou o dinheiro. Depois que a gente arrumar o dinheiro, as duas principais coisas que a gente tem que resolver e que vai ser o foco é educação básica e saúde, acabar com as filas. Se nós resolvermos isso, as outras coisas nós vamos melhorar dentro do que der, mas isso é o nosso foco para resolver. Então, se a gente tiver que focar, é isso. Outro ponto que a gente precisa trabalhar também, como você disse, em relação a incentivar a nossa cidade, né? Principalmente o comércio, para que empresas venham para cá e tudo. Mas isso não é tipo trazer privilégios para elas, né? É você trabalhar, digamos assim, limpando algumas leis que podem ser consideradas
eu acho que o Gilson Marques usa inúteis, né? E a gente tem alguns casos. Eu já fui procurada por uma empresa mesmo que ela faz galpões, né? Tá criando Jéssica, diversos. Oi? só um segundo. Olha, eu não Hum. acredito, mas o nosso tempo está acabando, tá? Eu vou fazer o Já? seguinte, para que você possa encerrar e falar tudo, eu vou aproveitar e agradecer a todo mundo pela participação Uhum. hoje. O tempo passou assim, voou Eu também demais. não Assim, reparei. meus parabéns para você pela sua atitude, por estar aqui participando desse grupo. Eu tenho uma grande honra de fazer parte, de ter conhecido você, seu pai, sua mãe, as pessoas que estão fazendo parte nisso. São pessoas como vocês que engrandecem o trabalho que a gente está fazendo. Obrigado pela tua disponibilidade, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Venha participar com a gente, acompanhe a gente nas redes sociais, venha, critique. A gente não é o dono da razão, não. A gente quer discutir, quer fazer melhor. Brigadão, e você tem aí. Eu quero te dar um tempo aí para que você tenha mais Pronto. 4 minutos para a gente Para eu poder. concluir. Fique à vontade aí, agora é todo seu, entendeu? Pronto. Como eu estava falando em relação a alguma legislação, eu ouvi de algumas pessoas, por exemplo, que constroem galpões, que trabalham com carretas, carga e descarga, e a prefeitura, para liberar o alvará de funcionamento, estava exigindo um número X de vagas para deficientes, cadeirantes e mulheres grávidas. Aí, tipo, você fica, como é que você vai ter um pátio de galpões com o necessário número com essas restrições, né? Que ele não tinha como atender por outros motivos, né? Mas você trabalhar efetivamente o que precisa para essas coisas, né? E poder movimentar nesse sentido, você poder fazer uma limpa e verificar o que as pessoas precisam em relação a funcionamento de estabelecimentos, isso sem cair qualidade, sem abrir mão da segurança necessária para que as coisas aconteçam e tudo, né? Mais uma vez eu queria agradecer também a presença, o convite por estar aqui, a presença de todos que acompanharam a gente, diversas pessoas aqui que são meus seguidores. Eu vou falar mais uma vez, se vocês não conhecem o Carlinhos, por favor, ali em cima, vocês podem estar conhecendo o perfil dele e pode estar acompanhando esse trabalho que a gente só está começando e que eu acredito que podemos fazer uma mudança. E estamos abertos a sugestões, ninguém aqui é político, ninguém sabe, digamos assim, ninguém trabalhou com isso para saber como as coisas realmente funcionam lá dentro, mas a gente acredita que com trabalho duro, estudo e com muita força de vontade a gente pode mudar e mudar para melhor, né? Então, vamos trabalhar para que isso aconteça de verdade. E muito obrigada a todo mundo. Carlinhos, muito obrigada pela oportunidade e vamos seguir o jogo, que Feira de Santana tem muito a oferecer e a gente só está começando. Pô, bacana, viu, Jéssica? A gente tem 2 minutos aqui ainda, estamos bem, estamos tranquilos. Vamos aproveitar esses 2 Os minutos. 2 minutos. O pessoal pediu o telefone aí, a gente já colocou aí, as pessoas colocaram, mandem a mesma coisa que a Jéssica falou, sigam, quem não segue a Jéssica ainda, siga todas as pessoas do Novo, para que você tenha a opção de escolher um bom candidato. A gente precisa realmente de gente nova participando, mesmo que você não venha votar no Novo lá, mas acompanhe, não desista da política. A política é que resolve a vida das pessoas, não existe outro caminho democrático que não seja através da política, né? Então a gente tem que participar. Se a gente não conseguir chegar lá, é obrigação sua cobrar também os seus vereadores e os representantes que foram eleitos. Então, ainda que a gente não consiga estar lá, a gente vai continuar cobrando, a gente vai continuar pontuando todas as situações que a gente achar errado dentro da cidade. Então, é por isso que a gente precisa fiscalizar, mesmo que a gente não esteja lá dentro. Eu vou encerrar aqui falando aquilo que você gosta que eu fale muito, e eu gosto muito de falar isso, que é isso. Gente, olha, nós não somos ingênuos, de forma alguma, nós não somos malucos e não somos utópicos. A gente só está fazendo o que é certo. Se fazer o que é certo é ser essas coisas, eu acho que não é, vocês concordam com a gente, e vem com a gente, vem ser maluco com a gente, vem ser utópico com a gente, né? Vem ser ingênuo com a gente, porque tem jeito, só depende da gente. Se as pessoas boas quiserem assumir. Eu tenho um amigo, vai dar tempo de eu falar, que ele disse para mim o seguinte: Carlinhos, vamos fazer filho, porque gente de bem tem que fazer filho. Né? Para que esse povo do mal não faz filho. Eu falo, eu não posso mais, já fiz vasectomia, não tem mais jeito, não tem como fazer mais filho. Jéssica, um abração. Abraço. Tudo de bom. Um abraço para todos que acompanharam a gente aí e estamos encerrando. Tchau. Tchau.